Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Com esse texto bíblico nós começamos mais um dia. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que permaneça ao nosso lado e abençoe a nossa vida, cubra a nossa família com ricas bênçãos. E tendo a certeza que estamos andando ao lado de Deus, nesse dia a nossa vida será extremamente abençoada e protegida. Nessa manhã, eu quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 106, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom em todo e qualquer momento. Nós precisamos a cada dia render louvores ao nome dEle. A sua misericórdia se renova sobre a nossa vida a cada manhã, eis a razão pela qual nós não somos consumidos e nós nos encontramos hoje na face dessa terra. O fato de estarmos aqui hoje é o resultado da graça, da bondade, da misericórdia do nosso Deus e nós precisamos a cada dia termos um coração muito mais agradecido pela bondade dEle para com a nossa vida. A cada manhã, nesse canal, nós somos desafiados espiritualmente a nos mantermos conectados com o Senhor, ouvindo a sua palavra, um capítulo a cada dia. E quero nessa manhã convidar você a manter e a ter a sua Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 17, o verso 1. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei a perseguir o rei Davi esta noite. Os planos de Satanás incessantemente é destruir os filhos do Senhor. Nós não somos destruídos por causa da graça infinita do nosso Deus derramada sobre a nossa vida a cada manhã. Se Satanás pudesse, ele teria destruído todos os filhos do Senhor e os planos de Deus estabelecidos sob a face dessa terra. Mas a mão de Deus é poderosa para nos proteger e segurar os quatro cantos dessa terra. A única maneira pela qual nós poderemos vencer é se nos mantivermos seguros nos braços do Senhor. Independente dos erros que nós possamos ter cometido na vida, mas se nós nos reconciliarmos com Deus a cada dia, e voltarmos a nossa fé para os braços do Senhor, Deus sempre estará do nosso lado a nos amparar e nos proteger. Absalão era aquele que tinha matado seu irmão Aminon. Agora, nesse momento, o seu maior desejo era matar o seu pai e se assentar no trono de Israel. Mas para se assentar no trono do governo do povo de Deus, precisaria primeiramente ter a permissão do Senhor. E fica muito evidente para nós nessa manhã que o coração de Absalão não era um coração segundo o coração do Senhor. Ficava muito aquém do coração do seu pai. Absalão estava confiando na sua beleza, no seu charme, na sua popularidade, mas Davi ainda mantinha sua fé segura nas mãos do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 1, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Aitofel abandonou Davi e se tornou agora o conselheiro pessoal de Absalão. Aitofel, na verdade, guardava no seu coração alguns ressentimentos. Betseba era a sua neta. Ele não tinha conseguido perdoar Davi pelo envolvimento que ele tinha tido com a sua neta e ainda ter enviado Urias para a morte. O seu conselho a Absalão é que ele fosse perseguir Davi com 12.000 homens. Seria o suficiente para liquidar por completo as últimas forças que Davi possuía. Ele estava cansado, estava fragilizado, estava em busca de um lugar para se refugiar. Na mesma condição estavam os seus soldados. Embora o conselho de Aitofel fosse maligno, mas ele estava completamente correto. Se naquele momento Absalão tivesse permitido que Aitofel fosse perseguir Davi, possivelmente ele conseguir matar com muita facilidade a Davi. Mas Absalão não permitiu que Aitofel fosse naquele instante. Podemos ver a mão de Deus conduzindo a vida de Davi. Nada na vida de um cristão, naquele que confia em Deus, se dá de uma forma acidental. A mão de Deus estava conduzindo aquele momento de decisões. Deus ainda queria que Davi permanecesse governando o seu povo. Neste momento de incerteza, Absalão busca seguir um outro conselho.
Ele busca saber qual era o pensamento de Uzai. Uzai era leal a Davi, embora estivesse também protegendo Absalão assentado no trono, mas Uzai queria o bem-estar do povo de Deus, e ele aconselha Absalão dizendo que Davi é um herói de guerra, como os homens que estavam ao seu lado, como se fossem leões ferozes. Jamais ele conseguiria capturar Davi com muita facilidade, mas na verdade os planos de Uzai era dar tempo para que Davi tivesse condições de ultrapassar o rio Jordão e se refugiar do outro lado. 2 Samuel, capítulo 17, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Eu, porém, aconselho a toda pressa, se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vá no meio deles. O plano de Uzai era extremamente sábio. Ele queria, na verdade, aproveitar aquele momento de insegurança de Absalão para que pudesse dar tempo a Davi fugir e se esconder. Para que Absalão convocasse todas as tribos, como ele mencionou, como a areia do mar, para que Absalão pudesse liderar esse exército para matar a Davi, não iria acontecer da noite para o dia. Daria tempo suficiente para que Davi se refugiasse em algum lugar. Uzai conhecia Absalão. Sabia que Absalão era extremamente orgulhoso. Pensando em liderar um grande exército, isso elevaria o ego de Absalão. Absalão jamais iria perder a oportunidade de ser aplaudido pelos seus soldados e por toda a corte. Se nesse momento Absalão, indo para o campo de batalha, vencendo o seu inimigo, voltando para a sua casa como um herói de guerra, sendo aplaudido pelos seus súditos, era tudo aquilo que Absalão sonhava para a sua vida. Ele jamais iria perder essa oportunidade de levar sobre os seus ombros essa glória. Por isso que ele acata o conselho de Uzai. Querido amigo, nessa manhã nós também precisamos parar para refletirmos na nossa vida. Nós não podemos permitir que o orgulho domine o nosso coração. Às vezes até reconhecemos que estamos errados, mas pelo fato do orgulho ter invadido o nosso coração, nós não conseguimos admitir que erramos. O orgulho é uma arma diabólica. Alguém pode estar ciente do seu erro, mas não é humilde o suficiente para confessar e abandonar. E quando nós não confessamos e quando não abandonamos, Deus não tem como perdoar um pecado onde o pecador não reconhece, não confessa e não abandona. Já me deparei com tantas famílias que se separaram como resultado do orgulho. Não foram humildes o suficiente para pedir perdão, para reconhecer os seus erros e se reconciliarem. Já me deparei com tantos irmãos que dentro de uma comunidade também acabaram se separando porque não foram humildes o suficiente para pedir perdão e se humilhar e viver uma vida em paz. E esse foi um dos maus que consumiu Absalão. O seu orgulho lhe destruiu. Uzai aconselha Davi a passar o rio Jordão. Uzai sabia que a qualquer momento Absalão poderia mudar os seus planos. E para que pudesse poupar Davi e os seus soldados numa batalha, Uzai aconselha Davi para que permanecesse do outro lado do rio Jordão. Davi e os seus homens estavam cansados daquela fuga repentina, mas Davi colocou em prática o conselho de Uzai. Ele colocaria o rio Jordão como uma barreira entre o seu exército e o exército de Absalão. Nesse momento mais sombrio da sua vida, Davi renova a sua confiança no Senhor e a sua aliança também. Coloca nas mãos de Deus a sua vida, a vida dos seus soldados e a sua família. 2 Samuel, capítulo 17, o verso 23, a Bíblia diz o seguinte: Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs-se em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Aitofel, reconhecendo que Absalão não estava disposto a seguir os seus conselhos de perseguir a Davi, ele estava mais disposto a seguir os conselhos de Uzai. Aitofel monta no seu jumento e volta para sua casa. Aitofel, na verdade, sabia que não seria tão fácil capturar e matar Davi. E olhando para o futuro, ele imaginava e acreditava que Davi voltaria a governar a nação de Israel.
E Aitofel, diante dos seus erros e dos seus maus conselhos, ele escolheu enforcar-se. Deus conduzia a vida de Davi. Deus o levou para a cidade de Manaim, a mesma cidade que um dia Isbosete, o filho de Saul, se refugiou. Ali, Davi montou o seu quartel-general na espera do seu filho. Ao Absalão ultrapassar o rio Jordão, ele estava sendo acompanhado por muitos soldados. Mas a quantidade de soldados que acompanhavam Absalão para matar a Davi era mais um prejuízo do que uma qualidade, porque eram soldados indisciplinados, eram soldados inexperientes, não eram homens treinados para a guerra. E diante da qualidade do solo, e naquela região desértica da Transjordânia, era mais um prejuízo para Absalão do que uma virtude. E em sua inexperiência, o seu maior desejo era travar uma batalha com seu pai, para destruí-lo, com o objetivo de se estabelecer no reino. Isso trouxe sérias consequências negativas para essa batalha. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 17 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Enquanto Absalão perseguia o seu pai de uma forma presunçosa, arrogante e pessoal, Davi buscava manter a sua fé e a sua confiança no Senhor. Davi cria na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi estava consciente dos seus erros, das suas falhas, mas a sua única saída e salvaguarda nesse momento era confiar no Senhor. Absalão estava completamente descomprometido com Deus. O único compromisso que Absalão tinha era consigo mesmo e com o seu ego e o seu desejo de se assentar no trono. Mesmo que fosse necessário matar o seu pai, ele o faria para que pudesse concretizar o desejo do seu coração. Isto gerou no coração dos seus liderados um descomprometimento. Os seus próprios soldados não estavam dispostos a lutar as suas batalhas. Eu não sei se nessa manhã falo para alguém que também esteja passando por momentos difíceis na vida, momentos sombrios, sendo perseguido, passando por tribulações familiares ou na área da saúde ou financeira. Mas creia, eu e você, nesse momento, nós precisamos fazer como Davi. Nós precisamos nos refugiar no Senhor. É a nossa única salvaguarda. Enquanto Satanás e as suas hostes tentam nos destruir, nós precisamos renovar a nossa aliança e o nosso compromisso de amarmos a Deus e andar ao seu lado. Fazendo isso, tenha certeza que nessa manhã, que nesse dia, que nesse momento, o céu irá descer para nos acudir, para nos amparar, para nos conceder forças. E onde nós não temos encontrado uma porta de saída para os nossos problemas, o nosso Salvador será a nossa saída, será a nossa porta para que nós vivamos uma vida feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, renovamos a nossa aliança de fazer a Tua vontade, de andar ao Teu lado. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.